Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem... Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho e dando continuidade aos vídeos falando, refletindo a primeira carta de São João, o livro que foi proposto este ano no mês da Bíblia. Vamos dar continuidade às condições, para se caminhar na luz. No primeiro momento, ou melhor, no vídeo anterior, para caminhar na luz nós vimos as duas primeiras condições: romper com o pecado e observar os mandamentos, principalmente o mandamento da caridade. Hoje nós iremos ver a terceira condição: preservar-se do mundo. Então, tome aí a nota comigo. Primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 12. Nós vamos lendo o texto e já refletindo, Ele diz assim, versículo 12: Eu vos escrevo, filhinhos, porque vossos pecados foram perdoados. Por meio do seu nome. Eu vos escrevo, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevo, jovens, porque vencestes o maligno. E ele retoma a mesma fala, só que falando que já escreveu no passado. Ele diz: Eu vos escrevi, filhinhos, porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós e porque vencestes o maligno. Ou seja, para preservar-se do mundo é necessário ter essas três características aqui que João, melhor dizendo, designa para toda a comunidade. Veja que ele fala dos filhinhos, ou seja, aqueles mais novos. Depois ele fala sobre os pais, ou seja, aqueles já de idade adulta. Depois ele escreve aos jovens, dizendo que os jovens têm capacidade de vencer e venceram o maligno. Ou seja, meus irmãos, essa terceira condição, que é preservar-se do mundo, João diz que é necessário que toda a comunidade realize no seu dia a dia, preservar-se do mundo. Qual é o mundo que João diz que a comunidade precisa se preservar? É o mundo cósmico, toda a criação, a natureza, os animais, as coisas? Não. Quando ele fala do mundo, ele está falando do sistema que estava regindo o mundo no seu período. Nós estamos aqui por volta do ano 110 ao ano 130, aproximadamente. Então, existia toda uma doutrina difundida na igreja primitiva chamada gnosticismo, E o gnosticismo ele negava aspectos importantes da fé, da catequese dada pelos apóstolos. No próximo vídeo nós iremos ver a quarta condição, que é preservar-se dos anticristos. Aí eu vou tratar um pouco melhor dessa questão do gnosticismo, na pessoa de dois que difundiram nesse período essa doutrina, que negava aspectos fundamentais. O principal era a encarnação de Jesus Cristo. Por isso, nos primeiros vídeos você pode ver João enfatizando ali a necessidade de crer que Jesus veio na carne, certo? Então, quando ele diz: Eu vos escrevi, filhinhos, porque sois fortes, porque vossos pecados foram perdoados. Ou seja, Jesus
nos perdoa de todo pecado, né? O sangue de Jesus nos perdoa de todo pecado. Já diz João aqui nesta carta, quando ele diz aos pais, né? Eu vos escrevi, Pai, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Ou seja, aquele que é Jesus Cristo, que é desde o princípio. Por isso ele começou esta primeira carta dizendo aquele, melhor dizendo, que nós vimos com os nossos olhos, que nós ouvimos com nossos ouvidos e que as nossas mãos apalparam do verbo da vida. Ou seja, os pais conheciam Jesus, aquele que é desde o princípio. E por esse motivo, João está aqui apenas relembrando para eles, relembrando a necessidade da fé que eles receberam dos apóstolos, a catequese que foi feita a respeito da pessoa de Jesus, a catequese que foi feita a respeito do projeto salvífico de Deus e de como Deus enviou o seu Filho para salvar a humanidade. No versículo 15, onde nós paramos aí a leitura, ele diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Veja, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, o orgulho da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa com as suas concupiscências, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Meus amados irmãos, nós temos aqui alguns aspectos, né, bem interessantes para nós percebermos quando nós estamos vivendo em comunhão com Deus ou quando nós não estamos vivendo. Ele diz, primeiro, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne. Ou seja, o que é a concupiscência da carne? Eu tomei nota aqui desse livro, né? Um livro que faz o comentário aqui. Ele vai dando alguns aspectos do que é essa concupiscência. Ele vai dizendo assim, ó, a concupiscência da carne pode se referir a toda a concupiscência da carne pode se referir a todas as paixões humanas que são contra Deus, ou seja, tudo aquilo que está dentro de nós, nossas más inclinações, ou seja, a concupiscência, o desejo de buscar as nossas paixões. E ele vai dizendo, né, o que seriam essas paixões. Concupiscência no contexto da pregação batismal, ou seja, romper esse querer tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, desejar. E aí você pode colocar os vícios de os vícios como bebedeiras, os vícios como desejos de pornografia, prostituição. E ele vai dizendo, a concupiscência dos olhos, né, isto é, se referir a pecados de orgulho. Aí ele diz, a ganância. Ele fala da ganância, ele fala também, aqui também, da imoralidade sexual. Né? Ele fala do orgulho, designa um orgulho arrogante e jactancioso, né? Que não tem base alguma. Significa os aspectos externos da vida, riqueza material. Então, essa questão mesmo de se colocar a serviço daquilo que é contrário ao reino, se colocar a serviço daquilo que é contrário à vontade de Deus. Quando ele fala da concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, ou seja, tudo aquilo que nós desejamos com nosso corpo, e não somente nosso corpo, mas a nossa alma. E tudo aquilo que nós procuramos olhar, procuramos cobiçar. Né? A concupiscência dos olhos é terrível. Hoje, um aspecto que relata para nós bem
a concupiscência dos olhos é, por exemplo, essa questão das redes sociais. Quando nós estamos nas redes sociais, mas nós não nos contentamos com uma programação. Nós ficamos, olha uma coisa, olha outra, olha outra, olha outra. A gente fica assim, procurando novidades e mais novidades. Isso é o que nós podemos chamar de concupiscência também dos olhos, né? Depois ele diz assim: o orgulho da riqueza não vem do Pai, mas do mundo. Ou seja, o próprio Jesus, sendo rei, se fez pobre, veio nascer em uma manjedoura para nos mostrar que o orgulho da riqueza não leva ninguém à vida eterna. Por isso Jesus disse: é mais fácil um camelo entrar por um buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aqui não é uma condenação aos ricos, não é uma condenação direta à riqueza, mas é uma condenação ao que ele diz aqui, o orgulho da riqueza. Ou seja, ser rico e achar que porque é rico pode fazer o que quiser e até mesmo, se for o caso, comprar a salvação. Então nós precisamos pensar nisso. E ele diz assim: ora, o mundo passa com a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, meus amados, a terceira condição é preservar-se do mundo. Preservar-se não é sair do mundo, é preservar-se do mundo. Nós estamos, aqui nos faz lembrar o Evangelho de São João, capítulo 17, na oração sacerdotal, quando Jesus diz assim: Pai, eu não te peço que os tires do mundo, mas que os preserve do maligno. Então, não é sair do mundo e se isolar, mas é não deixar que o mundo entre em nós. É nos preservar daquilo que é próprio do mundo, daquilo que é mundano, daquilo que é carnal. Quando eu digo carnal, não falo apenas questão física, mas daquilo que é a concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Dá uma curtida no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda e compartilhe esse vídeo. Lembre-se, a terceira condição para caminhar na luz é preservar-se do mundo. E até o próximo vídeo, falando sobre a quarta condição, que é preservar-se dos anticristo.